Bom dia a todos, a todas. Meu nome é Moreno Osório, eu sou professor da Escola de Comunicação da PUC, a FAMECOS, e eu vou fazer uma fala inicial aqui, uma fala bem panorâmica em relação a uma percepção, né, que parte da comunicação, que parte do jornalismo em relação ao desenvolvimento, em relação ao panorama atual da inteligência artificial, que eu acho que pode, embora parta de uma visão do jornalismo, pode ser útil, para vocês. Vocês possam... Bom, eu vou apresentar, eu acho que a ideia dessa reflexão, e aí vocês vão ver que não tem receita de bolo, não tem respostas corretas, não tem um lugar, ou uma direção certa para navegar. A inteligência artificial é algo que está vindo de uma maneira muito rápida, está engolindo todos os campos do conhecimento e todos os campos do trabalho, principalmente. O jornalismo não é diferente. Uma das discussões mais ativas dentro do campo do jornalismo e dentro do campo da comunicação é a inteligência artificial. E aqui eu vou me permitir, apresentar dois desafios e dois possíveis caminhos, da IA, na comunicação, no jornalismo, mas que eu acho que pode ser útil também para vocês. Bom, por que eu acho que pode ser útil? Porque assim como o jornalismo, o campo político, ele também parte desses três valores que são importantes para a comunicação, são importantes para a gente, são importantes para a gente dentro do jornalismo, são importantes para a gente dentro da comunicação e que eu acho que são importantes também dentro do campo político, que é a mediação, a confiança, e o interesse público. Dois caminhos, dois desafios. Isso eu acho que está todo mundo de acordo. A gente está soterrado de informação. A gente está soterrado de narrativa. Uma das grandes coisas que aconteceram aí nos últimos 15, 20 anos com a web, com a internet e depois especialmente com as redes sociais, foi a possibilidade de todo mundo ter voz. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, mas isso está fazendo com que todo mundo tenha as suas narrativas, e a gente fica sobrecarregado como indivíduo, como sociedade, como ator político-social. Esse é um fato. Bom, e a IA? A IA, pegando aqui a brincadeira do Zeca, que estava aqui antes, a IA é uma ótima no storytelling, é uma ótima criadora de narrativas. São narrativas que nos envolvem, são narrativas que demonstram uma certa correção e demonstram assertividade, claro que dependendo do uso que a gente tem das ferramentas, mas elas têm essa possibilidade. A gente pode pedir o tom de voz que a gente quer, a gente pode pedir como que vai ser o texto, a gente pode pedir da maneira como a gente quer que seja aquele determinado conteúdo, a IA ela vai entregar para a gente. Então, a IA é uma ótima ferramenta, um ótimo ator, quando ela vai contar histórias. Bom, qual é o resultado disso? Mais narrativas. Então, a possibilidade que a gente tem com a IA, de gerar mais narrativas, de gerar mais conteúdo, ele é uma possibilidade exponencial. Então, a gente tem, usando as ferramentas, é só a gente pedir. A gente pede mais conteúdos, a gente pede mais tópicos, a gente pede mais narrativas. E dentro do campo da comunicação e dentro da discussão sobre o mercado da comunicação, o mercado do jornalismo e assim como nos outros campos profissionais também, uma das discussões é a substituição de postos de trabalho pela IA, principalmente nas atividades que são mais manuais, mais operacionais. Então hoje um coordenador de redes sociais, pode ser de uma campanha política, pode ser de um veículo de imprensa, pode ser de uma empresa, ele tem a IA a seu favor, no sentido de pedir planejamentos inteiros de publicações de posts de Instagram, de Facebook, de YouTube, roteiros para essas publicações, postagens que vão ter determinado tom de voz, enfim,
O que isso significa, além da discussão, né, em relação aos postos de trabalho e as implicações que isso traz para a sociedade, para as pessoas, a gente fica potencialmente ainda mais soterrados em narrativas. Bom, isso necessariamente, né, não é um problema, mas o problema é a desinformação. Quanto mais narrativas, né, mais possibilidade de desinformação a gente tem, e a IA, né, ela já vem apresentando, né, e as ferramentas, os modelos de IA vem apresentando, né, sérias implicações e preocupações em relação à desinformação. E ao contrário, né, do cenário de 15, 20 anos atrás, né, quando a gente tinha gatekeepers, né, e aqui tem uma expressão em inglês, né, mas é uma expressão em inglês que faz parte do mundo da comunicação e do jornalismo, né, que são as pessoas que fazem a mediação, ou os atores sociais que fazem a mediação da informação. Há 15, 20 anos, né, 30 anos, os gatekeepers eram os grandes veículos de imprensa, né, e claro, alguns outros atores sociais também, né, mas era a notícia, era a narrativa que chegava nas pessoas, que chegava na sociedade, as narrativas que passavam pelo crivo e pela mediação desses gatekeepers, desses principais, né, mediadores. Bom, isso se esfacelou, né, com a web social, principalmente com as redes sociais e a ascensão, né, das grandes plataformas de comunicação, né, ou as grandes plataformas, né, de rede social, na verdade. Né? Então elas são os gatekeepers hoje. Né? Elas determinam, né, o que vai ser distribuído e como que vai ser distribuído a partir de algoritmos, né, que vocês conhecem, sabem que existem, né, mas também sabem que eles são muito opacos, né, e dificilmente a gente sabe como que de fato eles funcionam. Né? Então a mediação, né, dessa quantidade gigantesca de narrativas passa hoje necessariamente pelas plataformas, né? O conteúdo gerado por todos esses atores sociais, né, que ganharam voz, né, nesses últimos tempos, além, né, dos veículos de comunicação de massa. Né? Bom, e qual é o interesse dessas plataformas? O interesse dessas plataformas, né, são veículos ou são instituições, né, privadas, né, cujo interesse principal é o lucro e dar lucro para os seus acionistas. Né? Então o interesse maior dessas plataformas é atrair mais a atenção das pessoas, fazer com que as pessoas elas fiquem lá. Né? Não importa o conteúdo, no final das contas, né, que esteja circulando por lá. Né? E quanto mais conteúdo, quanto mais narrativa, quanto mais as pessoas são atraídas e ficam lá dentro, e a gente sabe como essas plataformas elas são capazes de nos sugar, né, a partir da maneira como elas funcionam, né, a partir da maneira como os algoritmos dessas plataformas elas funcionam, né, elas nos sugam, nos puxam lá para dentro e não nos devolvem mais, né, porque elas sabem, né, como que as coisas funcionam, como que a gente funciona, né, vão com nenhuma, né, com 100% de certeza, elas vão, apesar, né, de esforços que elas dizem fazer contra, e fazem de fato, né, contra a desinformação, no final das contas elas querem nos manter lá dentro a qualquer custo, porque quando nós estamos lá dentro, nós estamos fazendo a roda das plataformas girar, né, e gerando lucro necessariamente para elas, né, e para os seus acionistas. Né? Então as plataformas querem atrair a atenção da gente. Né? Bom, mas e as pessoas? Como que as pessoas elas se comportam em relação, né, a essas plataformas, né, e principalmente pensando, né, no papel, na ascensão da IA nos últimos tempos, né? Já vem um pouco do senso comum, né, mesmo que as pessoas elas não tenham um conhecimento muito específico ou muito profundo da maneira como as plataformas funcionam, como os algoritmos funcionam, existe um certo pragmatismo. Né? Existe uma certa noção de que as plataformas elas funcionam de algum determinado jeito que eu não sei muito bem qual é, né? Mas que eu vou ficar com 1, 2, 3, 4 pés atrás, né, em relação ao conteúdo que circula por lá, né? Qualquer tipo de conteúdo. Então tem necessariamente também um olhar um pouco pragmático em relação à informação que circula por lá, né? E da mesma forma isso está acontecendo com a inteligência artificial, né? Dentro do campo do jornalismo, né, e dentro do campo da comunicação, o que a gente vem percebendo é o seguinte, né, as pessoas elas vão ter um olhar pragmático em relação, né, à IA. Elas vão usar? Vão.
porque é útil, é fácil, é interessante, elas vão consumir o conteúdo que passa, que foi gerado por IA, vão, porque muitas vezes elas não vão saber a diferença, né? E aquele conteúdo de alguma maneira vai chegar, vai circular muito em função do papel que as plataformas têm também. E as plataformas de IA, né, estão ganhando um protagonismo muito rapidamente, assim como as antigas, ou, né, as plataformas tradicionais, as plataformas já consolidadas, também estão avançando e abocanhando, né, um espaço muito grande da inteligência artificial. Então, essa informação ela vai circular, as pessoas vão usar porque é útil, porque é fácil, porque é interessante, mas ao mesmo tempo elas vão ter sempre um olhar um tanto quanto pragmático dentro da possibilidade que elas têm, né, de entender como que aquilo funciona, né? Bom, o que isso gera e qual é o problema, né? O que isso implica para a gente, tanto para comunicação, para qualquer tipo de ator social, né, que gera algum tipo de comunicação e quer ter algum tipo de impacto para as pessoas, né? Isso gera desconfiança. Dentro do jornalismo, dentro da comunicação, a gente está muito acostumado com isso, né? Quedas, né, absurdas no nível de confiança, né? E eu acho que isso funciona também, eu acho que isso também é regra para as instituições, né? As instituições, né, de alguma maneira, elas vêm perdendo a confiança que a gente achava que essas instituições, pelo menos, tinham ao longo do século XX, né, ou no começo do século XXI. As pessoas, elas estão desconfiadas, né? E muito em função, né, de estarem soterradas de informações sobre as quais elas não sabem quem está fazendo, né, não sabem quais são os critérios de mediação, né, não sabem exatamente como que as coisas funcionam, né? As pessoas estão agindo de uma maneira pragmática e estão desconfiadas. Aqui tem uma frase, né, do Rasmus Claes-Nielsen, que é o diretor do Reuters Institute, né? É um dos principais institutos de estudo de jornalismo do mundo, né, que fica lá em Oxford, na Inglaterra, e ele fala, né, me permitam ler aqui, né, a maioria das pessoas não gosta de nenhuma dessas coisas, né? E não é cega às imperfeições ao interesse próprio daqueles que estão por trás do que é oferecido, mas elas vão usá-las de qualquer maneira, provavelmente porque, no geral, elas consideram que vale a pena o esforço, né? Bom, então a IA está aí, né? As pessoas, né, gerando uma quantidade gigantesca de informação, alimentando um sistema de desinformação também, né? Mas as pessoas, elas vão usar, as pessoas fazem parte desse ecossistema, esse ecossistema faz parte da vida delas, né? É uma ligação intrínseca que não tem mais como a gente descolar. Bom, o que a gente faz, né? Eu acho que essa é a questão, né? Qual é o desafio, né, das pessoas? E aí entra o primeiro desafio para a gente também, né? É o desafio para as pessoas, mas é o desafio para a gente, né, como ator social que de alguma maneira também está gerando e é grande interessado em gerar narrativas, né, de impacto social, né, narrativas que fazem sentido para a vida das pessoas, né? É encontrar em quem confiar, né? Como que a gente pode, né, atender a esse desafio, que é um desafio, né, do público, que é um desafio nosso também, né? Como que a gente encontra em quem confiar, né? Como que a gente encontra, né, uma pessoa, um ator social que está gerando conteúdo, que está gerando narrativas, né, que tem uma determinada preocupação, que tem determinados interesses, né, mas que possa ser passível de confiança, né, que possa demonstrar, né, alguns valores sobre os quais a gente, né, assina embaixo. E aí a gente chega na pergunta, né, que eu acho que é uma pergunta crucial para a humanidade, não só para a comunicação, não só para o campo político, né, não só para o jornalismo, mas no final das contas, o que nos faz humanos? À medida que a IA ela avança de uma maneira absurda, né, ocupa postos de trabalho e se comporta, né, de uma maneira cada vez mais parecida com a gente, né? O que nos faz humanos? Eu acho que é essa pergunta que a gente tem que tentar responder, né, quando a gente vai produzir conteúdo da IA, inclusive utilizando a IA, né, como uma ferramenta, né, mas uma ferramenta que está a serviço da gente, que está a serviço dos nossos valores, que está a serviço das nossas histórias e das nossas narrativas, né, quando a gente vai criar esse tipo de conteúdo, né? O que nos faz humanos? É a ética.
Isso é caro para o jornalismo, e o jornalismo, né, fazer um pequeno parênteses aqui, vem enfrentando um grande desafio, né, e a comunicação de uma maneira geral, né, mas eu falo a partir do campo do jornalismo, né, que é o seguinte: no momento em que todo mundo tem a possibilidade de narrar acontecimentos, né, de contar o que está acontecendo no mundo, o que nos diferencia das outras narrativas? Tem alguns elementos, tem algumas discussões, né? Uma discussão que se encerra nessa palavrinha, né? Mas o jornalismo é muito definido hoje, né, por esse horizonte, né? O horizonte de uma determinada ética ao tratar a informação, de um determinado tipo de comportamento e um determinado tipo de preocupação que tu tem em relação, que tu tem em relação ao teu receptor, né? Bom, isso aqui a IA não tem. A gente poderia traçar outras características que são intrinsecamente humanas, como o sofrimento. A IA não sofre, né? A gente sofre. Mas a gente aqui no caso, a gente aposta em uma ética, né? Um compromisso em relação a um conjunto de valores e que a gente transforma isso em uma determinada postura e uma determinada ação, né? Esse desenrolar, né, desse valor da ética, ela pressupõe um compromisso, né, um compromisso com a ética e um conhecimento, quando a gente está pensando em IA, né? Porque no final das contas, né, é utilizar a IA como ferramenta, né, para que a gente deixe claro o nosso compromisso com as narrativas que a gente está criando e com as pessoas com as quais a gente está falando, com as nossas narrativas, né? Mas isso pressupõe hoje, né, um conhecimento em relação a como que essas coisas funcionam e como que a IA funciona, principalmente. Então, assim, e aí a gente chega ao segundo desafio, né? Qual é o desafio ao se relacionar com a IA? E aqui, né, eu destrincho, né, o que eu estava falando sobre o conhecimento, que é o conhecimento para avaliar e o conhecimento para usar a inteligência artificial, né? O que eu entendo como conhecimento para avaliar, né? É o conhecimento para a gente, né, entender e ser pragmático, né? Mas um pragmático com conhecimento, né? Para conseguir identificar, né, por onde que as narrativas de inteligência artificial elas estão indo, né? E, obviamente, o conhecimento para usar a IA, né? Para usar a IA para conseguir construir, né, as suas próprias narrativas. Então, o que a gente chega a um certo paradoxo, né, um paradoxo que a gente encontra muito já em sala de aula, né, porque dentro, né, do jornalismo, a IA, obviamente, ela já está sendo usada massivamente, né, e em sala de aula a gente encontra esse paradoxo, principalmente quando a gente lida com estudantes, né, que são jornalistas, que são profissionais em informação. A gente precisa de um determinado conhecimento para usar a IA, né? A gente precisa saber fazer prompts, né? Essa, de novo, uma expressão em inglês que a gente poderia traduzir, né, como perguntas, para a gente conseguir extrair o máximo de uma IA generativa hoje, né? Aqueles chats que nos dão as respostas, né? E conversam com a gente como se fosse uma pessoa. A gente tem que saber fazer perguntas, né? E para a gente saber fazer perguntas sobre um determinado tipo de assunto sobre o qual a gente quer gerar uma narrativa, a gente tem que conhecer aquilo, certo? Né? Então, a gente só consegue fazer perguntas qualificadas e inteligentes e que vão, né, potencialmente nos fornecer respostas satisfatórias se a gente saber perguntar, né? Bom, isso é o que a gente ensina, né? Uma das coisas que a gente ensina dentro de uma faculdade de jornalismo é saber fazer perguntas. Mas para a gente saber fazer perguntas sobre alguma coisa, a gente tem que conhecer aquilo, né? Para eu saber fazer perguntas sobre a administração pública de Porto Alegre, sobre a administração Melo, eu tenho que acompanhar o que o Melo está fazendo, né? Eu tenho que saber quais são as ações dele, eu tenho que ter uma postura crítica em relação às ações dele, né? Eu tenho que saber o que cada secretaria está fazendo, eu tenho que saber o que acontece na cidade, eu tenho que acompanhar o noticiário da cidade, né? Eu tenho que saber várias coisas, eu tenho que ter conhecimento, né? Conhecimento. A partir disso, né? Só que, né? E o paradoxo está aqui, né? Muitas vezes a IA, né, ela nos livra dessa tarefa, né, eu botei entre aspas, né, ela nos livra dessa tarefa de obter conhecimento, porque a gente acaba pulando essa etapa, né? Então eu tenho um exemplo de um aluno em sala de aula que ele trabalhava numa empresa
ou num veículo que gerava, né, que fazia uma cobertura sobre polícia, né, sobre assuntos policiais e assuntos judiciais também, né, e ele era solicitado a gerar não sei quantos textos por dia, né, usando a IA, né, e ele conectava, né, escreve um texto sobre tal assunto, né, ou sobre tal caso, né, utilizando, né, os prompts da IA, né. Só que quando ele começou a ser solicitado, né, para fazer isso, porque antes ele fazia na mão, né, então ele era solicitado, escreva um texto sobre o caso Marielle, por exemplo, né, ele ia lá e pesquisava, né, o que estava acontecendo e obtinha um conhecimento necessário para conseguir escrever aquele texto, para conseguir oferecer aquela reportagem, né. Bom, com a entrada da IA, ele foi cobrado por muito mais produtividade, né, e acabou se livrando, né, dessa tarefa, né, que gerava o conhecimento para ele, né. Só que o paradoxo é o seguinte: eu não tenho mais esse tempo, ou não tenho mais esse esforço para obter o conhecimento, né, mas ao mesmo tempo eu não sei fazer a pergunta, e eu não gero conhecimento para mim mesmo que vai ser necessário para eu conseguir fazer a IA funcionar da melhor forma, né. Então é um círculo vicioso, né, que é uma preocupação também com quem discute IA no mundo, assim, né, que é a gente se tornar cada vez mais burro, né, porque a gente abdica, né, desse trabalho, né, que é essencial, né, de obter conhecimento para fazer a própria IA funcionar. E aí é que está, né, eu acho que uma das questões e um dos desafios nós precisamos conhecer os assuntos sobre os quais a gente está falando para a gente conseguir, né, usar a IA da melhor forma para a gente. Bom, então, como fazer um bom uso da IA? É isso, né? É conhecimento, e aí, se a gente pensar sob o ponto de vista da ética, novamente, é transparência, né? E aí eu vou lembrar, né, desse desafio ou da preocupação que as pessoas têm, né, em relação a esse comportamento pragmático. As pessoas, elas estão desconfiadas. As pessoas, elas precisam ser conduzidas, né, no meio dessa avalanche de narrativas, no meio dessa complexidade que virou a nossa existência e principalmente a nossa existência digital, né. Elas precisam de mediação, né, elas precisam de alguém que elas confiam e que esse ator, né, pegue as pessoas pela mão e conduza no meio desse mar de complexidade. Eu acho que esse é o papel, né? É um papel desses atores que são proeminentes socialmente, né? Como os meios de comunicação ou como os entes políticos, né? Eles precisam, né? E para isso, né, a gente precisa de conhecimento, né, para conseguir informar as pessoas em relação ao que está acontecendo, né, e a gente precisa de transparência em relação aos nossos próprios métodos, né, em relação a como que as coisas elas funcionam, né, em relação ao que a gente sabe e o que a gente não sabe, né. E aí, de novo, eu vou voltar um pouco para o meu campo, para o campo do jornalismo, né, para mostrar, né, para dar um exemplo, né. Uma das grandes discussões hoje, né, sobre, né, o retorno da confiança das pessoas em relação ao jornalismo, né, é que o jornalismo abra os seus métodos, abra a caixa preta de como que as coisas elas são feitas ou sempre foram feitas dentro, né, das práticas profissionais, né? Então, assim, como que a gente chegou a determinado resultado? Por onde que a gente foi, o que a gente fez e o que a gente deixou de fazer, né? No caso da IA, muito vem se discutindo como que a gente dá transparência para o uso da IA, né? Eu acho que essa é uma questão crucial para a gente recuperar, né, a confiança das pessoas, né, e conduzir, né, as pessoas em relação, né, aos valores, né, que a gente acha que são interessantes, né? Então, né, quais são os métodos, né? Quais são os critérios que a gente usa, né? O que eu sei, né, e o que eu não sei, né, em relação ao uso da IA. E aí eu estou falando aqui, né, de um uso mesmo, de um uso prático mesmo. Quando a gente for usar a IA, eu acho que é o caso de a gente dizer que a gente está usando, né, onde que está usando, quais foram os critérios que foram usados, qual é a metodologia do uso da ferramenta X ou da ferramenta Y, né, para chegar a determinado resultado, né. Não deixar, né, essa tecnologia, né, ou essa ferramenta atuar de uma maneira opaca, né, complexificando ainda mais, né, e gerando ainda mais desconfiança
e esse pragmatismo, né, sobre o qual eu estava falando anteriormente. Eu acho que esse é um dos papéis que a gente tem, né, é como esse ator público, esse ator, né, social, seja da comunicação, né, ou seja, né, do ambiente político. Porque no fim das contas, né, e aí eu queria fechar, né, a minha fala aqui, no fim das contas, né, o que eu acho que une a comunicação, né, o que une o jornalismo, né, ao campo político, né, é o interesse público, né? E o interesse público, ele pressupõe, né, um ator social, né, que está ali fazendo um determinado tipo de mediação, né, e conduzindo, né, e informando as pessoas em relação ao que acontece nas vidas delas, né, para que, né, a sociedade de alguma maneira, né, ela se dirija para o que é bom, o que é interessante para todos, né? E para a gente fazer isso, né, a gente precisa ter esse comportamento ético, e uma das ferramentas, né, dentro da comunicação, dentro do jornalismo, mas que eu acho que a gente pode pensar, né, para a sociedade como um todo, é ser transparente, né? Então, assim, muito mais do que respostas, né, vocês viram, né, muito mais do que caminhos, o que eu acho que a gente tem são desafios, né, que passa, né, por a gente desenvolver métodos, né, e processos que enfatizem, né, o caráter humano, né, de quem está por trás, né, dessas ferramentas, né, para que as pessoas elas saibam que existe uma pessoa, que existe um ser humano, né, usando uma tecnologia como ferramenta para que ela, né, ajude não só a pessoa que está utilizando a ferramenta, mas que ajude também a pessoa com a qual ela está se comunicando, né? Então, gente, é isso. Muito obrigado.